Fala, galera da terceira série. Estamos aqui hoje, então, para mais um dia de quarentena, com mais um capítulo, né, do nosso livro de Química, que hoje nós vamos falar sobre estequiometria. A gente vai vamos dar continuidade, né, a falar sobre estequiometria com os assuntos de pureza e rendimento. Novamente, para quem não me conhece, eu sou a professora Sara, sou professora de Química das unidades do Força Máxima de Laranjeiras e de São Gonçalo. Então, para dar continuidade ao nosso assunto de estequiometria, hoje a gente vai estudar o capítulo 7 da apostila de vocês, que fala sobre pureza e rendimento, certo? Então, vamos começar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é o rendimento reacional. Quando a gente fala de reação química, na prática, né, quer dizer, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de laboratório, enfim, né, da química na prática, normalmente a quantidade de produto que a gente obtém dessas reações químicas é sempre menor do que o esperado teoricamente. Né? A gente viu no capítulo 6, quando a gente estudou estequiometria, que a gente consegue prever, né, sabendo o quanto eu coloquei de reagente, eu consigo saber o quanto eu vou obter de produto, sabendo qual é a reação química envolvida, né, no processo. Então, na indústria, nos laboratórios e né, nesses locais onde a química ela é realizada na prática, a gente consegue fazer essa previsão, porém, a gente precisa ter um conhecimento além, que é o que a gente vai aprender agora sobre rendimento reacional, para conseguir prever o quanto de produto eu vou conseguir obter daquela determinada reação. Como a quantidade de produto obtida ela é normalmente menor do que a esperada teoricamente, então a gente tem que ter dois conceitos aí. A gente tem o primeiro conceito, que é o conceito de rendimento teórico, e esse rendimento teórico ele é igual a 100%. Por quê? Porque no rendimento teórico, a massa total de reagentes ela foi completamente convertida em produtos, ou seja, 100% do que eu adicionei na minha reação dos reagentes vai ser totalmente convertido em produto. No rendimento real, que é o rendimento que a gente vai observar na maior parte das reações químicas na prática, ele também vai ser dado em porcentagem, mas ele vai ser sempre menor do que 100%. Por quê? Porque no rendimento real, a massa total dos reagentes ela não foi totalmente convertida em produtos. Então, essa porcentagem do rendimento real, ela vai representar a quantidade do reagente que realmente se converteu em produto, ou seja, o quanto daquele total que eu coloquei de reagente realmente se transformou em produto. É isso que o rendimento real vai dizer para a gente. Nesses cálculos que a gente vai trabalhar agora, na parte de estequiometria de rendimento reacional, a gente vai estar trabalhando com o rendimento teórico e com o rendimento real, certo? Mas o foco, o protagonista, é o rendimento real, porque é ele que é o assunto novo para vocês, certo? Que vocês ainda não viram. Então, vamos começar para poder ver essa parte novamente. Assim como o conteúdo do capítulo 6, de estequiometria simples, é uma matéria que exige muito treino e exige muito exercício. Então, a gente vai passar boa parte da aula resolvendo exercícios e vendo como funciona o passo a passo para a resolução desses tipos de questão, ok? Então, vamos lá. O primeiro caso de questão de rendimento reacional que vocês podem enfrentar eu chamei aqui de caso 1, onde é fornecido a massa do reagente do produto e pergunta-se o rendimento real da reação. Então, é uma questão onde, nessa questão, vocês vão ter como informação a massa, ou seja, a quantidade de reagente de produto, e ele vai perguntar para vocês o rendimento real da reação, ou seja, ele vai perguntar qual é aquele rendimento real que a gente falou, ou seja, quanto do reagente realmente foi convertido em produto. É isso que ele quer saber da questão. Então, para a gente poder exemplificar esse caso, eu peguei um exemplo que é a questão 1 dos exercícios conceituais da apostila de vocês. Nessa questão, ele diz o seguinte: na decomposição térmica de 60 kg de sulfito de cálcio, segundo a equação sulfito de cálcio, né, indo a óxido de cálcio mais SO2, né, gás sulfuroso, foram produzidos 24 kg de gás sulfuroso, que é o SO2.
Aponte o rendimento da reação. Então, olha só, ele te deu a massa do sulfito de cálcio, que é o seu reagente, e te deu o quanto foi produzido de produto, que no caso é o gás sulfuroso, desculpa. Então, ele quer saber, ele quer, né, que vocês descubram, sabendo a massa de reagente e a massa de produto, ele quer que vocês descubram o rendimento da reação. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro passo para a gente resolver esse tipo de questão é escrever a equação química e verificar o balanceamento. Isso vocês já sabem, porque é o mesmo passo a passo que a gente aprendeu no capítulo 6 de estequiometria comum. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a equação química envolvida na reação e verificar o balanceamento. No nosso caso, né, nessa questão, ele já escreveu a equação química para a gente. Então, a equação química ela já foi escrita na questão. Falta só verificar o balanceamento. No nosso caso, essa equação química já está balanceada, porque olha só, o cálcio ele está com 1 mol nos reagentes e 1 mol nos produtos. O enxofre ele está com 1 mol nos reagentes e 1 mol nos produtos. E o oxigênio ele está com 3 mols nos reagentes, aqui ó, 3, e 3 mols nos produtos também, ó, 1 oxigênio aqui e 2 aqui. Então, a equação química também está balanceada. Então, eu não preciso me preocupar de escrever a equação química e nem de balancear, porque ela já está pronta na questão. Vamos, então, para o segundo passo. O segundo passo é montar a regra de 3. Para montar a regra de 3, nesse caso, no caso 1, a gente vai utilizar sempre a quantidade de produto como sendo o dado conhecido e a massa de reagente como sendo a incógnita. Por quê? Porque, olha só, a gente não falou que o rendimento real, a quantidade total de produto, a quantidade total de reagente que é colocada na reação, ela não vai ser totalmente convertida em produto. Ou seja, desses 60 kg que eu adicionei aqui do sulfito de cálcio, não vai ser toda essa quantidade aqui que eu vou transformar em gás sulfuroso. Uma parte desse reagente não vai reagir, ou seja, ela não vai participar da reação. Então, imagina, se eu uso a massa do reagente para fazer a regra de 3, eu vou achar um resultado errado. Por quê? Porque eu vou estar considerando, se eu uso a massa de reagente para fazer a regra de 3, eu estou considerando que toda essa massa está reagindo. E não é o que está acontecendo. Então, eu não posso considerar a massa do reagente para montar a regra de 3. Por quê? Não é toda essa massa que vai se converter em produto, certo? Por que eu vou usar o produto? Por quê? Como produto, eu consigo saber o quanto realmente reagiu do nosso reagente de interesse, que no caso é o sulfito de cálcio. Então, eu uso a massa do produto por essa questão, por essa justificativa. Então, vamos lá. Vamos relacionar, então, o sulfito de cálcio com gás sulfuroso. Ó. Pela reação química, eu sei que eu tenho 1 mol de sulfito de cálcio para 1 mol de gás sulfuroso, né? 1 mol, 1 para 1. Então, eu vou escrever 1 mol de sulfito de cálcio para 1 mol de SO2. Agora, o que eu tenho que fazer? Como as minhas informações do problema estão em massa, eu preciso converter mol para massa, correto? Para converter mol para massa é muito simples, é só a gente usar a massa molar. Calculo a massa molar do sulfito de cálcio, 120 gramas. Calculo a massa molar do SO2, 64 gramas, ok? Então, beleza, já converti esse mol aqui para massa. Agora é só eu escrever as informações do problema. E lembrando que eu sempre vou usar quem? Eu vou usar a massa do produto. Então, eu vou escrever a massa do produto aqui embaixo do 64 e aqui vai ser o meu X, porque eu quero descobrir o quanto do reagente realmente participou da reação. Então, aqui, X quilogramas de sulfito de cálcio está para 24 kg de SO2. Ok, então agora vamos lá. Fazendo a regrinha de 3. Vai ficar 64 vezes X, né? Aqui, ó, multiplicação cruzada, 64 vezes X. E aqui 24 vezes 120. Então, 64x, 24 vezes 120. Jogo 64, né? Aqui, multiplico 24 pelo 120, que vai dar 2.880. E divido por 64, né? Passo 64 para cá dividindo. Então, o que eu vou obter é 45 kg de sulfito de cálcio realmente reagiram, ou seja, realmente participaram da reação se transformando em produto. Então, daqueles 60 kg que eu adicionei, só 45 gramas que realmente participou da reação se transformando em produto.
Viram? Então, se a gente usa a massa do sulfito de cálcio, eu vou ter um resultado aqui errado. Por isso que a gente usou a massa do produto. Então, agora eu já descobri o quanto do meu reagente que realmente participou da reação e realmente se converteu em produto. O último passo agora, então, é calcular o rendimento. Agora que a gente já sabe quanto do reagente que realmente reagiu, podemos relacionar esse valor com a quantidade dele que foi colocada na reação e encontrar o rendimento. Então, agora a gente precisa lembrar daqueles conceitos de rendimento teórico e rendimento real. O rendimento teórico ele é igual a 100% e ele ocorre quando toda a massa de reagente se transforma em produto. Então, com qual massa que eu vou relacionar o meu rendimento teórico? 60 kg é a minha massa total de reagente, certo? Então, 60 gramas vai estar relacionado com o rendimento teórico, né? Que é a quantidade total de reagente. E o meu rendimento real vai estar relacionado com a quantidade que realmente se converteu em produto. Qual é essa quantidade? É o 45 kg que a gente encontrou. Então, 45 kg vai estar relacionado com o meu X% de rendimento, que é o nosso rendimento real. Ou seja, o que realmente reagiu. Agora é só resolver a regrinha de 3. Vai ficar aqui 60x igual a 100 vezes 45. 60x igual a 100 vezes 45. Vou multiplicar o 100 pelo 45, vai dar 4.500, dividido por 60, que vai dar para a gente como resultado 75% de rendimento. Ou seja, da minha massa total de reagente que eu coloquei para reagir, apenas 75% se converteu em produto, ou seja, apenas 75% daquela massa total de reagente que eu adicionei participou da reação, correto? Então, é assim que funciona o cálculo de rendimento para o primeiro caso, que é quando a gente tem quantidade de reagente e produto e eu quero encontrar o rendimento. Agora, vamos para um segundo caso de cálculo de rendimento, onde que eu chamei aqui, né, de caso 2. Para esse tipo de questão, a gente tem como informação, a gente tem como dado a quantidade de reagente e o rendimento real, e ele pergunta a quantidade de produto que foi produzida. Então, olha só, no caso 1, a gente tinha quantidade de produto e reagente, e ele queria que vocês descobrissem o rendimento real. Para esse segundo caso de questão de rendimento, ele te dá a quantidade do reagente, o rendimento real e pergunta o quanto de produto você vai conseguir produzir. Aqui, novamente, eu selecionei um exemplo da apostila de vocês, que é a questão 5 dos exercícios conceituais. Essa questão diz o seguinte, ó, uma amostra de 39,2 gramas, ali só ficou faltando gramas, de ácido sulfúrico reage com quantidade suficiente de hidróxido de cálcio. Aponte quantos gramas de sulfato de cálcio serão produzidos, sabendo que o rendimento da reação é 90%. Então, ele te disse que eu tenho 39,2 gramas de ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico reage com o hidróxido de cálcio, produzindo sulfato de cálcio. E ele te disse que o rendimento dessa reação é de 90%. Beleza, vamos começar então. O primeiro passo é escrever a equação química e fazer o balanceamento. Os mesmos cálculos que a gente viu no capítulo 6. Então, a equação química, novamente, é uma equação de neutralização, equação ácido-base. Então, como que funciona a reação ácido-base? Eu tenho um ácido, que é o nosso ácido sulfúrico aqui, reagindo com a base, que é o hidróxido de cálcio, gerando sal e água, certo? O sal é o nosso sulfato de cálcio. Agora eu vou balancear. Para fazer o balanceamento, aqui no caso, só o oxigênio e o hidrogênio que não estavam balanceados. Então, para balancear os dois, eu só adicionei 2 mols de água aqui, para poder balancear a quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Para mais detalhes sobre balanceamento de equações, é só vocês assistirem o vídeo do capítulo 6 de estequiometria comum. Nesse vídeo do capítulo 6 de estequiometria comum, eu expliquei todo o passo a passo para vocês fazerem balanceamento de reação e mostrei, né, vários exemplos de balanceamento. Então, aqui, como não é o foco da matéria, eu vou passar mais rápido nesse assunto. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês assistirem o vídeo do capítulo 6 de novo, tá? Beleza, balanceei. Agora, o que eu vou fazer? Vou para o meu segundo passo. Agora, eu preciso descobrir o quanto do reagente que realmente reagiu, ou seja, o quanto do reagente que realmente se transformou em produto.
Se o rendimento é de 90%, isso significa que apenas 90% do reagente que reagiu. Então, agora eu vou fazer isso. Ó. Daqueles 39,2 gramas de ácido sulfúrico representam os 100% de rendimento, que é aquele rendimento teórico. E a massa de ácido sulfúrico que realmente, né, participou da reação vai ser o meu 90% de rendimento, que é o meu rendimento real. Agora é só fazer a regrinha de 3, né? Vai ficar 100x igual a 39,2 vezes 90. Passo 100 para o outro lado dividindo, né? Aqui eu vou cortar aqui, ó. Vou dividir 90 por 100, vai dar 0,9. 39,2 vezes 0,9 vai dar 35,28 gramas do reagente que realmente reagiu. Então, daqueles 39,2 gramas que eu adicionei de ácido sulfúrico, apenas 35,28 gramas que realmente se converteu em produto. O restante vai sobrar no final. Então, agora, para eu descobrir o quanto de produto eu obtive, é só eu relacionar essa massa de reagente com a quantidade de produto que eu quero obter. Então, vamos fazer isso. É o nosso terceiro passo do cálculo. Montar a regra de 3. Para montar a regra de 3 corretamente, eu devo usar a quantidade de reagente que realmente reagiu, que é aquela quantidade que está relacionada com o rendimento real da reação. Aqui eu coloquei a equação química só para a gente poder ver a relação entre o ácido sulfúrico e o sulfato de cálcio. E eu vou montar então agora. Ó. Eu sei que eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico para 1 mol de sulfato de cálcio. Vou transformar isso de mol para massa. Vai ficar 98 gramas de ácido sulfúrico, que é a massa molar do ácido sulfúrico, para 136 gramas de sulfato de cálcio, que é a massa molar do sulfato de cálcio. Agora é só eu relacionar aqui, né, a quantidade de ácido sulfúrico que realmente reagiu com o X, que vai ser a quantidade produzida de sulfato de cálcio. Então, vai ficar 35,28 gramas de ácido sulfúrico para X gramas de sulfato de cálcio. Novamente, só resolver a regrinha de 3. Vai ficar 136 vezes 35,28 dividido por 98. Aí aqui eu multipliquei 136 por 35,28, deu 4.798 dividido por 98, que vai dar 49 gramas de sulfato de cálcio produzidos. Aproximado, porque aqui essa divisão dava um valor com muitas casas decimais, então eu aproximei para 49 gramas para ficar mais simples, tá? Então, no final, quanto que eu vou produzir de sulfato de cálcio com esse rendimento de ácido sulfúrico? 49 gramas de sulfato de cálcio, certo? Então, esse foi o nosso segundo caso de cálculo de rendimento reacional. Bem, gente, vamos ver agora, então, o terceiro e último caso de cálculo de rendimento reacional. Nesse terceiro caso, é fornecida a quantidade de produto e o rendimento real, e ele quer saber e o problema, né, pergunta a quantidade de reagente necessária. Então, aqui, nesse tipo de exemplo, a gente vai ter como informação o quanto de produto foi produzido. Ele vai te dizer qual é o rendimento real e vai te perguntar a quantidade de reagente que é necessário, ou seja, quanto de reagente eu preciso adicionar na reação para conseguir aquela quantidade de produto com aquele rendimento que ele deu. Então, vamos lá. O exemplo diz o seguinte: a grafita pura é constituída essencialmente de carbono. Sua queima pode ser representada pela seguinte equação: carbono mais oxigênio dando CO2. Se o rendimento for 80%, quantos gramas de carbono são necessários para obter 11 gramas de CO2? Então, aqui, ó, o rendimento real é 80%, a quantidade de produto que ele conseguiu foi 11 gramas de CO2. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer: escrever a equação química e fazer o balanceamento. Novamente, os mesmos cálculos que a gente já aprendeu no capítulo 6. A equação química já foi dada na questão, e a equação química também já está balanceada. Ó, eu tenho aqui 1 mol de carbono antes, 1 mol depois, 2 mols de oxigênio antes e 2 mols de oxigênio depois. Então, tudo certo. Não preciso me preocupar com isso agora. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é estabelecer a regra de 3. A gente vai relacionar reagente e produto, sendo reagente nossa incógnita, né? Então, daqui eu tenho a massa de produto que eu obtive, eu só não sei quanto de reagente que realmente reagiu nessa reação. Então, agora é isso que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho, ó, 1 mol de carbono está para 1 mol de CO2, certo? Essa relação eu tiro da equação química. Para transformar isso para massa,
eu vou usar as massas molares. Então, aqui, 12 gramas de carbono, que é a massa molar do carbono, está para 44 gramas de CO2, que é a massa molar de CO2. Agora é só colocar as informações conhecidas no problema. Aqui vai dar X gramas de carbono, né, que é o quanto de carbono que efetivamente se transformou em produto, está para 11 gramas de CO2. Aí agora fica fácil, é só eu vir aqui e fazer a regrinha de 3. Vai ficar 44x igual a 12 vezes 11. Jogo 44 para lá dividindo, e o que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo por 11. Então, vai ficar 12 vezes 1 dividido por 11, e aí o 11 vai embora. 44 dividido por 11 vai dar 4. Então, aqui, vou dividir em cima e embaixo por 11, e eu vou achar isso aqui, 12 vezes 1 dividido por 4. E aí, agora 12 dividido por 4, 3 gramas de carbono realmente reagiram, ou seja, 3 gramas de carbono realmente participaram da reação. Agora, eu preciso saber o quanto que eu tenho que adicionar de reagente, que essa é a minha resposta final. Esses 3 gramas eles vão estar relacionados com o rendimento real da reação, uns 80%. O quanto eu tenho que adicionar de reagente é o meu 100%, é o meu rendimento teórico. Então, vou relacionar, vou utilizar o rendimento para obter a quantidade necessária de reagente. Então, aqui vai ficar 3 gramas de carbono relacionado com 80% de rendimento, e X gramas de carbono é o nosso 100%. 80x igual a 3 vezes 100, x igual a 300 dividido por 8, que vai dar 3,75 gramas de carbono necessários para obter 11 gramas de CO2 com rendimento de 80%. Então, a quantidade que eu tenho que adicionar de carbono é maior do que o necessário. Por quê? Porque eu tenho 80% de rendimento. Como eu tenho um rendimento menor do que 100%, eu tenho que adicionar uma quantidade um pouquinho maior do meu reagente para conseguir obter essa quantidade aqui de produto. Certo? Então, bem simples, bem tranquilo. Vamos agora, então, para os nossos casos de grau de pureza dos reagentes. Então, nosso segundo assunto dessa aula é o grau de pureza dos reagentes. O que é o grau de pureza dos reagentes? É a determinação matemática do teor ou grau, em porcentagem, da substância de interesse para uma reação química a partir de uma amostra de matéria-prima. Então, eu tenho uma amostra de matéria-prima, uma amostra, né, com várias coisas, e nessa amostra eu tenho uma certa quantidade da minha substância de interesse, ou seja, do meu reagente de interesse. A porcentagem do reagente de interesse presente na minha amostra é que é o grau de pureza daquele reagente, ok? O restante da amostra, ou seja, o que sobra daquela amostra, que não é o meu reagente de interesse, a gente chama de impureza. E essas impurezas, elas não participam da reação. Então, eu estou interessada só no quanto que eu tenho naquela amostra de reagente para minha reação química. O que sobra é impureza, ele não vai participar da minha reação, certo? Aí aqui eu peguei um exemplo de um frasco de glicerol. Aí aqui tem a molécula, né, do glicerol. Então aqui é um frasco dessa substância, um frasco de glicerol. Nesse frasco, se a gente ampliar, né, a etiqueta dele, a gente vai ver que ele traz a pureza. Ou seja, dessa amostra de glicerol, ou seja, desse frasco inteiro de glicerol, 99% dele é realmente o glicerol, certo? Ou seja, é realmente o meu reagente de interesse. 1% dessa amostra é impureza. São coisas que não me interessam, que não vão participar da minha reação. Então, dessa amostra toda aqui, desse frasco todo aqui, 99% contido do frasco é glicerol, que é o meu reagente de interesse. Ou seja, esse é o meu grau de pureza, 99%. E 1% são as impurezas que não me interessam, porque essas impurezas não vão participar da reação, certo? Então, se eu pego uma amostra desse frasco aqui, eu tenho que saber que daquela quantidade que eu peguei, 99% que é glicerol. O resto é impureza e não participa da reação, certo? Então, é com esse raciocínio que a gente vai agora resolver problemas de grau de pureza, ok? Vamos para o nosso caso 1. Primeiro caso de questão envolvendo grau de pureza. Nesse primeiro caso de questão, a questão fornece para a gente
a quantidade da amostra do reagente e a pureza da amostra. E aí ele pergunta a quantidade de produto obtida. Então ele vai te dizer o quanto que a sua amostra tem de massa no total, ou seja, qual é a massa total da sua amostra. Te diz qual é a pureza dessa amostra, ou seja, o quanto de reagente, do meu reagente de interesse que eu tenho naquela massa total da amostra. E no final ele pergunta a quantidade de produto que você quer, que você vai obter. Então aqui, para poder exemplificar esse caso, eu peguei a questão 2 dos exercícios conceituais de vocês, que fala o seguinte: defina quantas toneladas de óxido de cálcio, que é, CaO, serão produzidas pela decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio com 90% de pureza. Então, ele pegou uma amostra de 100 toneladas de carbonato de cálcio, que tem 90% de pureza. O que isso significa? Que dessas 100 toneladas de amostra de carbonato de cálcio, 90% dela que é realmente o carbonato de cálcio. 10% é impureza, não vai participar da reação. Então, o que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular o quanto do reagente que vai participar da reação a partir da pureza. Ou seja, eu preciso calcular o quanto que eu tenho de reagente puro na minha amostra, porque essa quantidade é que vai participar da reação, certo? Então, vamos lá. De 100 toneladas, ele é o quê? É meu 100%, é o meu total da amostra. Então, 100 toneladas é meu 100%. X toneladas é o meu 90%, ou seja, é a quantidade do reagente presente na amostra, certo? Então, agora é só fazer a regra de 3. X é igual a 90 toneladas. Então, das 100 toneladas da amostra de carbonato de cálcio, 90 toneladas é que é realmente carbonato de cálcio, que vai participar da reação. Beleza? Então, qual é a massa de reagente que eu vou usar? 100 toneladas ou 90? 90. Por quê? Se eu usar 100 toneladas, eu estou colocando o quê? Impureza. Mas eu sei que impureza não reage. Então, a massa que eu tenho que usar de reagente para resolver o problema é a massa do reagente puro, que é correspondente a esse 90%. Show? Então, vamos dar continuidade ao problema. Agora que eu já sei o quanto de reagente puro que eu tenho na amostra, eu preciso agora escrever a equação química e fazer o balanceamento, para poder fazer a relação da regra de 3 corretamente. E aí, os mesmos cálculos que a gente já vem fazendo. No caso, a equação química já foi dada na questão e o balanceamento também já foi feito, porque aqui, ó, eu tenho 1 mol de cálcio antes, 1 mol de cálcio depois, 1 mol de carbono antes, 1 mol depois, e 3 mols de oxigênio antes e 3 mols depois. 1 aqui, 2 aqui. Show? Então, não preciso me preocupar com a equação e nem com o balanceamento. Vamos para a nossa regra de 3, então. Agora, eu tenho que estabelecer a regra de 3. E aí, eu vou relacionar, novamente, reagente-produto, sendo o nosso produto a minha incógnita, né? Porque a massa de reagente que eu tenho disponível para reagir, eu já sei. Então, eu vou relacionar carbonato de cálcio com óxido de cálcio. Vai ficar 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de óxido de cálcio. Isso aí eu tirei da onde? Da reação. 1 mol para 1 mol. Agora, eu tenho que converter isso para massa, porque as minhas quantidades estão em massa. Então, para fazer isso, é só usar a massa molar, né? 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa molar, vai estar relacionada com 56 gramas de óxido de cálcio, que é a massa molar. Muito bem. Agora é só eu usar as informações que eu tenho no problema. Eu sei que 90 toneladas de carbonato de cálcio vão produzir X gramas de óxido de cálcio, que é o que eu quero descobrir. Então, agora aqui não é X gramas não, tá, gente? Aqui é X toneladas, porque se eu estou usando toneladas desse lado aqui tem que ser tonelada também, né? As unidades, elas têm que estar o quê? Elas têm que estar condizentes. Então, aqui, 90 toneladas de carbonato de cálcio para X toneladas de óxido de cálcio. Só conserto isso aqui depois, tá? Então, aqui vai ficar, fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 100x igual a 90 vezes 56. E aí, 90 vezes 56 vai dar 5.040 dividido por 100, que vai dar 50,4 toneladas de óxido de cálcio produzidas. Então, aqui eu tenho que, usando 90 toneladas de carbonato de cálcio, eu consigo produzir 50,4 toneladas de óxido de cálcio. Beleza? Então, esse é o nosso caso 1 para questões de pureza de reagentes. Vamos para o nosso segundo caso. No segundo caso, é fornecida a quantidade de produto obtido e a pureza da amostra do reagente. E aí ele pergunta a quantidade de amostra do reagente que eu tenho que usar. Então, olha só, você tem quantidade de produto e tem a pureza. Ele quer saber a massa da amostra, certo? Que você tem que usar. Então, o exemplo é esse aqui, ó.
determine a massa de uma amostra de carbonato de cálcio com 80% de pureza, que na decomposição térmica produz 84 gramas de óxido de cálcio. Então, o que eu tenho que fazer primeiro agora? Eu tenho que escrever a equação química e fazer o balanceamento, né? Porque eu não sei qual é a equação química, eu não sei qual é o balanceamento. Mesmos cálculos que a gente aprendeu no capítulo 6. Equação química, eu tenho carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e CO2, certo? E balanceamento, essa equação já está balanceada, ó. 1 mol de cálcio antes, 1 mol de cálcio depois, 1 mol de carbono antes, 1 mol de carbono depois, 3 mols de oxigênio antes, 3 mols de oxigênio depois. Então, o balanceamento já está ok. Segundo passo agora, calcular a quantidade da amostra do reagente pura, né? Por quê? Sabendo o quanto eu produzi, eu consigo descobrir o quanto de reagente puro que eu tenho, correto? Que foi o reagente que efetivamente participou da reação. Então, para isso, a gente vai estabelecer uma regra de 3 entre reagente e produto, onde o reagente é a nossa incógnita. Então, vai ficar 1 mol de carbonato de cálcio para 1 mol de óxido de cálcio, que é 1 mol aqui para 1 mol aqui. Transformar essa quantidade em massa, vai dar 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa molar, para 56 gramas de óxido de cálcio, que é a massa molar também. E aí, o que eu tenho é que eu produzi 84 gramas de óxido de cálcio. E eu quero descobrir qual é a massa de reagente puro, ou seja, de reagente que realmente participou da reação. Então, esse é meu X. Multiplicação cruzada. Aqui vai ficar 84 vezes 100, vai dar 8.400. E 56 vezes X, 56x. Jogo 56 para o outro lado dividindo, vai dar 8.400 dividido por 56, que vai dar 150 gramas de carbonato de cálcio puro. Então, 150 gramas de carbonato de cálcio que realmente reagiu. Essa não é a massa da minha amostra. Essa é a massa do reagente puro. Agora eu tenho que calcular a massa da amostra. Para calcular a massa da amostra, eu preciso relacionar a amostra pura com a pureza e a amostra impura, ou seja, a quantidade total da amostra com 100%, que é o total. Então, vai ficar 150 gramas é 80%, porque é a amostra pura, é a quantidade de reagente puro. E X gramas, que é a quantidade da amostra total, vai estar relacionado com 100%. E aí vai ficar 80x igual a 100 vezes 150, x igual a 187,5 gramas. Então, 187,5 gramas é a minha massa da amostra, certo? Ou seja, é a massa que considera impurezas mais reagente de interesse. 150 é a massa só do meu reagente de interesse. 187,5 é a massa da amostra, que é o que ele perguntou na questão. Beleza? Então, esse é o caso 2, é o segundo caso de cálculo de pureza de reagente. E agora vamos para o nosso último caso, que é o caso 3. O caso 3 diz o seguinte: a gente tem a quantidade de produto obtido e a quantidade da amostra do reagente. E ele quer saber o grau de pureza. Então, a gente tem as duas quantidades. Eu tenho quanto que eu tenho de amostra e quanto que eu obtive de produto. E ele quer saber qual o teor de pureza da amostra. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. O exemplo é: no processo de obtenção da amônia, representado pela equação N2 mais 3H2, indo a duas amônias, uma amostra de 200 gramas de gás nitrogênio produziu, sem perda de produto, 170 gramas de amônia. Determine o teor de pureza da amostra de gás nitrogênio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Equação química e balanceamento. No caso, a equação química já foi fornecida na questão e ela já está balanceada, né? Já está certinha aqui. Então, não preciso me preocupar com a equação química nem com o balanceamento. Vamos partir direto para o nosso cálculo aqui de pureza. Segundo passo, eu preciso estabelecer a regra de 3 para descobrir a quantidade de reagente puro que reagiu com o produto. Então, eu tenho o quanto de produto que eu obtive, eu preciso descobrir qual é a massa de reagente que realmente participou da reação, ou seja, a massa do reagente puro. Então, é isso que eu quero descobrir agora. Para isso, eu vou relacionar o meu reagente dado na questão com o produto obtido. Então, vai ficar 1 mol de nitrogênio, né? Aqui, ó, eu tenho 1 mol de nitrogênio na reação para 2 mols de amônia, né? Não posso esquecer da minha relação estequiométrica aqui. Transformando para massa, eu vou ter aqui 28 gramas de nitrogênio, que é a massa molar do nitrogênio, está para 2 vezes, porque são 2 mols, de 17 gramas de amônia, que 17 gramas é a massa molar da amônia. Ok. Agora é só relacionar com a quantidade de produto que eu obtive.
Então, vai ficar X gramas de nitrogênio para 170 gramas de amônia. Só fazer a regrinha de 3, né? 34x igual a 170 vezes 28. 170 vezes 28 dá 4.760. Dividido por 34 vai dar 140 gramas de nitrogênio. Então, 140 gramas de nitrogênio é a massa do reagente puro. Por quê? Foi a massa da amostra que reagiu produzindo, né, o produto, que no caso é a amônia. Então, eu já sei quanto que é a massa do reagente puro. E sei quanto que é o total da minha amostra, que foi dado na questão. Ele falou que era uma amostra de 200 gramas de gás nitrogênio. Então, dessas 200 gramas de amostra, 140 gramas realmente eram nitrogênio, o resto era impureza, certo? Então, agora, tendo essas informações, eu consigo descobrir qual é o grau de pureza, né? É só eu relacionar 140 gramas com o meu X%, que é o meu reagente puro, certo? E 200 gramas com 100%, que é o valor da amostra total, que é reagente mais impureza. Então, 200 gramas é a amostra total, é 100%. 140 gramas, que é o reagente puro, é o grau de pureza, é o X%. Agora é só fazer a multiplicação cruzada. 200x igual a 14.000, x igual a 70%. Então, 70% é o nosso grau de pureza da amostra do reagente, ou seja, 70% da amostra inicial que eu coloquei representa a quantidade de reagente de interesse que eu tenho naquela amostra. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês, novamente reforçando, assim como a aula que a gente viu no capítulo 6. Essa é uma aula que exige muito treino, exige muito cálculo. Então, é importante que vocês façam os exercícios da apostila e tirem as suas dúvidas desses exercícios nas aulas online. Aproveitem as aulas online para tirar dúvidas de exercício, porque é o momento que vocês têm com o professor, diretamente com ele, conversando diretamente com ele. Então, aproveitem essas aulas online para tirar dúvidas de exercícios. Para isso, vocês precisam tentar fazer os exercícios antes, correto? Então, tirem as dúvidas de vocês, façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula então, viu, galera? Tchau, tchau para vocês. Beijos.